Porque quando sumir o tio Paulo, nenhuma faculdade de direito vai querer um estorvo de um juiz de Suprema Corte de um país que não é democracia. Aí, tchau, palestrinha. A notícia do Alexandre de Moraes. A notícia do Alexandre de Moraes ontem veio como uma bomba. E ninguém sabia o que ia ser desse país no dia de hoje. Infelizmente, o dia de hoje mostrou que este país é uma... Que se alguém tinha a esperança de que algo ia acontecer com o Alexandre de Moraes, pode colocar o burro debaixo da sombra, pôr a barbinha de molho, porque Brasília já reagiu, mostrando para todo brasileiro que isso aqui não é uma democracia. E nós vamos chegar a esse ponto. Mas ontem, quando eu li a notícia que foi feita pelo Glenn Greenwald, que já era mundialmente famoso por ter revelado o Wikileaks, junto com o Julian Assange, abalando a estrutura do poder mundial, e depois ele ficou famoso no âmbito brasileiro com a Vaza Jato, quando ele revelou conversas entre os membros da Força Tarefa Lava Jato, ou seja, policiais federais, membros do Ministério Público Federal no estado do Paraná e o juiz Sérgio Moro. Vazamento esse que não foi usado nos processos em favor do Lula, mas que mudou, né, que pautou essa meia volta que nós vimos no caso nos casos, aliás, em geral, da Lava Jato. E agora, o Glenn Greenwald, ele volta à carga da mídia com o que já se convencionou chamar de lava-toga. Aliás, o Glenn Greenwald, no ano passado, em 2023, no final do ano passado, ele já tinha voltado à carga jornalística, criticando internacionalmente o Alexandre de Moraes como ditador brasileiro. Já tinha. Mas ficou a crítica pela crítica, e aqueles que adoraram o Glenn Greenwald na época da Vaza Jato, porque acabou beneficiando Luiz Inácio Lula da Silva, já não gostam mais dele. A exemplo, aqui, o Nilo do Lixão da Mãe Lucinda, o ator global e ator do PT, o Zé de Abreu, aquele com o qual o povo se... Né? O Zé de Abreu, que batia a palma pro Glenn, agora ele desdisse tudo o que disse ao Glenn. Aliás, o Zé de Abreu, que ontem dizia: os fascistas não têm apreço com a imprensa e querem fechar tudo, hoje já estava pedindo que a Folha de São Paulo fosse fechada. Veja a doença na cabeça dessas pessoas. E não só eles. Quando o Glenn Greenwald trouxe à tona a Vaza Jato, o Reinaldo Azevedo teceu loas ao Glenn Greenwald, fez lives com o Glenn Greenwald, e Glenn Greenwald para cá, Glenn Greenwald para lá, e hoje o Glenn Greenwald é um inimigo, né? É um agente do imperialismo. Eles parecem o Nicolás Maduro falando. Mas o fato é que a democracia brasileira, que já não existe mais, mas que, não é que não existe, ela já não funciona, ela não está em atuação, ela está numa UTI. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Ou
no máximo ela está num estado de tio Paulo, que você não sabe se está morto ou se está vivo, mas que mantém lá para ficarem empurrando e falar que é o tio Paulo e não sou eu. A democracia no Brasil, ela só não sumiu de vez. Por quê? Porque nós temos autoridades no poder executivo, no poder legislativo, em especial no judiciário, que tem uma vaidade internacional, em especial no poder judiciário. Em especial nossos ministros do Supremo, eles gostam de ir para a Europa, para os Estados Unidos, fazer palestrinha. E a partir do momento que enterrarem o tio Paulo, que é a nossa democracia, a partir do momento que enterrarem o tio Paulo, não tem mais tio Paulo. E o tio Paulo é o passaporte para que os nossos ministros deem as suas palestrinhas na Europa, palestrinha nos Estados Unidos. Porque quando sumir o tio Paulo, nenhuma faculdade de direito vai querer um estorvo de um juiz de Suprema Corte de um país que não é democracia. Aí, tchau, palestrinha na Universidade de Lisboa, tchau, palestrinha em Salamanca, tchau, palestrinha em Madrid, tchau, palestrinha na Alemanha, tchau, palestrinha em Harvard, tchau, palestrinha eu ia falar no Cambuci, em Colômbia. Tchau, palestrinha em qualquer lugar, qualquer país em que tenha um regime democrático vigendo. Ou nem que não seja uma democracia das mais vistosas, mas que seja um Estado de direito mais ou menos sério, porque o nosso não é nem mais ou menos. Não tem direito. Mas no Brasil. Tem o tio Paulo, né? O tio Paulo, ele é o fingimento. É o fingimento. E essa vaidade desses ministros, que só por conta dessa vaidade ainda não meteram o tio Paulo na vala, não jogaram areia em cima e passaram a pá de cal para fechar o túmulo. Essa vaidade dos ministros, então, deixa o tio Paulo ainda passeando na cadeira de roda, que é o caso da nossa democracia, que é o caso do nosso direito. Portanto, é o caso do nosso Estado Democrático de Direito, que é um tio Paulo numa cadeira de rodas empurradas por esses ministros. Porque a partir do momento que eles jogarem no túmulo, eles não dão mais palestrinha. Então tem esse verniz, essa casca da vaidade. Qual é o problema da casca da vaidade? O problema da vaidade é que a vaidade ela é mãe de todos os pecados. Tudo que não presta, nasce da vaidade. A ganância nasce da vaidade, porque é a vaidade de querer ter mais dinheiro. É a vaidade de querer ser o mais rico. É a vaidade de querer ter sem poder ter. A luxúria nasce da vaidade. A preguiça nasce da vaidade. A vaidade ela é a mãe dos pecados. Então, uma democracia de vaidade não pode ser boa. Não pode ser boa. E é isso que nós temos no Brasil. Então é só por isso que o tio Paulo não está na vala. Ok. Ponto. Segundo lugar. Quando eu me deparei com a notícia e com esse pequeno percentual das conversas, das comunicações do gabinete do Alexandre de Moraes, que, repito, o método Glenn Greenwald, aliás, eu acho que eu não disse isso ainda, é o de conta-gotas. Ele vai fazendo a maldade aos poucos. Então, se isso
o que nós vimos ontem já foi capaz de arrepiar os cabelos daquele buraco onde o sol não bate, imaginem o que está por vir, se é que virá. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.